Olá a todos que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do Marvi Podcast e agora a nossa segunda temporada oficial, começando o ano de 2025. Trouxe aqui um convidado super especial para falar de um tema que está em alta, vocês logo vão saber. Mas antes disso, eu quero pedir apenas que vocês deixem os seus comentários, caso vocês gostem ou não aqui do nosso episódio, porque só com o feedback de vocês a gente vai poder melhorar sempre. E além disso, obviamente, se você precisar de apoio para organizar as finanças e a contabilidade da sua empresa de serviço, você pode clicar aqui no link da descrição desse vídeo e contar com o apoio de um especialista da Marvi. Mas sem mais delongas, hoje eu quero apresentar para vocês o nosso convidado, que é especialista em inteligência artificial. Ele é mentor do G4 Educação, professor também na ESPM. Então é um cara que realmente está dominando esse tema no Brasil, construiu uma primeira comunidade chamada Viver de A, o Viver de A Club. A gente vai falar um pouquinho também sobre o porquê desse nome, que inclusive a Marvi faz parte, eu faço parte, e tem nos ajudado muito a implementar processos de inteligência artificial aqui no nosso negócio. E é um prazer tê-lo conosco aqui para a gente bater esse papo e também para ele poder compartilhar um pouco de insights sobre como a inteligência artificial está transformando vidas e negócios para que você também possa se beneficiar disso. Então é com muito prazer que eu apresento vocês, Rafael Milagre. Tamo juntos? Tamo junto, meu irmão. Seja muito bem-vindo. Pelo convite, parabéns pelo podcast, parabéns também pela maravilhosa empresa que está logo aqui atrás, né? Galera toda trabalhando enquanto a gente bate aquele papo aqui, atualiza a galera. Falando um pouquinho, né, dessa vida de empreendedorismo aqui, ó. O empreendedor é o herói da vida real, mas como que a gente consegue colocar a inteligência artificial de uma forma prática e para ter resultado, né? Sem ficar fazendo brincadeirinha no TikTok, no Instagram, mudando a voz do Neymar ou colocando o Cristiano Ronaldo e o Messi para fazer brincadeirinha. Eu acho que essa é uma das dúvidas aí que muita gente tem, né? Como que a gente faz de fato com que a IA gere resultado, gere negócio, gere dinheiro no bolso, gere tempo, né? Que a gente vai falar bastante sobre isso, porque a gente tem muita coisa para brincar com IA, né? Para fazer, como você falou, imagem, vídeo, né? Dublagem, etc. Mas como que o empresário efetivamente aplica isso no negócio para botar mais dinheiro no bolso, que é o que todo mundo está buscando, né? Então, acho que esse é o propósito desse papo aqui, e é como você tem nos ajudado aqui na Marvi também, né? E eu acho que isso é um ponto de você unir dois conhecimentos que são, às vezes, distintos. Você pegar uma inovação tecnológica e atrelar a novos negócios, né? Porque a própria internet, né? A própria internet, quando a gente viu ali um pouco da revolução, quando eu era criança, adolescente, cara, você via que a internet era muito mais usada para quê? Para rede social, aí para jogos, né? Depois a internet foi se tornando cada vez mais essencial no dia a dia das empresas. No início era muito mais uma atividade de recreação e de socialização. Algumas empresas que já entendiam game já fizeram um processo de digitalização antes. Então, acho que é natural, algumas empresas vão se antecipar, vão ser os early adopters desse mercado, mas a IA vai chegar nesse ponto onde as empresas vão entender que, igual hoje já entendem que com a internet e com o marketing digital elas avançam mais rápido, elas vão entender que a IA ela vai ter o mesmo efeito. Ela vai pegar aquela empresa que está no estágio X e vai levar ela até a etapa Y, né? O ponto A, o ponto B, enfim. Mas basicamente você vai conseguir automatizar muitos processos, ter muita eficiência operacional e é esse caminho que eu acho que a IA vai trazer para as empresas, mas lembrando sempre que você precisa do outro lado de entender o seu mercado, entender o business para você conseguir ter um impacto real e não só fazer brincadeiras com essa ferramenta que é bem incrível. Legal. Cara, eu tenho várias perguntas para te fazer que eu acho que realmente vão contribuir com a nossa audiência. A primeira delas é bem polêmica, né? Que é a questão dos cargos, dos postos de trabalho. Então, você como especialista em inteligência artificial entende que a IA, de fato, ela vai eliminar postos de trabalho ou ela vai tornar as pessoas mais eficientes e, por consequência, eventualmente até gerar mais postos de trabalho? A inteligência artificial vai fazer as duas coisas, né? Ela vai, sim, acabar com vários empregos. E é o que eu falo, é muito simples você enxergar que isso vai acontecer quando você olha para trás e vê toda a inovação tecnológica, ela acabou com alguns empregos pela ausência da necessidade deles realmente existirem. Claro que às vezes isso leva um tempo, às vezes é mais rápido que a gente imagina. É só você pensar no datilógrafo, você pensar do cara que ficava revelando foto na Kodak. Então, quando você tem a inovação tecnológica, você consegue ali realmente ter uma mudança nos postos de trabalho e isso vai acontecer com a inteligência artificial. E o outro ponto também
é você entender que estão surgindo novos empregos, que é o que você falou. Toda inovação tecnológica também cria novas oportunidades, né? Então, acho que é o Flávio Augusto, se não me engano, que fala muito isso, né? Que quando você está numa maré muito conturbada, é uma ótima oportunidade, né? Numa maré calma, as coisas vão se manter estáveis. Quando você tem mudanças, como a IA está causando no mercado, mudanças muito abruptas, uma pessoa que está ali, às vezes, com uma ideia de crescer na vida, ela pode usar da inteligência artificial para entrar nesse mar de inovação e conseguir, às vezes, mudar a classe social da família, dele e por aí vai. Por quê? Igual com o tráfego pago, que surgiram gestores de tráfego, com a IA vai surgir o gestor de IA, o engenheiro de prompt, o cara que trabalha com automação, inteligência artificial. Então, são novas profissões que estão vindo aí no mercado. Então, a gente vai ter as duas coisas. Algumas profissões que vão morrer e outras profissões que vão surgir. Legal. E tem um ponto dessa questão das profissões, e principalmente, vamos pensar assim, na idade das pessoas, dos indivíduos que ali estão na empresa, que na IA tem um fato curioso, que é aquela questão da capacidade das pessoas escreverem o prompt, tem a ver com o repertório delas, e muitas vezes também tem a ver com as experiências que ela já teve por consequência talvez diferente da internet, que era algo talvez puramente técnica, mais técnico de implementar esses processos, essa digitalização do negócio. Na inteligência artificial a gente tem as pessoas que têm mais experiência, talvez tenham uma idade até mais avançada, por exemplo, 40, 50, 60 anos, mas que ao invés de serem substituídos pela inteligência artificial, como muitos pensam, talvez serão os melhores usuários da inteligência artificial, porque muitas vezes são as pessoas que têm mais conhecimento sobre o negócio, têm mais repertório e principalmente sabem fazer as perguntas certas também, porque IA, pelo que eu entendo, também tem muito sobre você dar o comando certo, fazer a pergunta certa para a IA, para que ela consiga te dar o output que você deseja. Então eu percebo que as pessoas que têm mais experiência também tendem a se beneficiar com esse movimento da inteligência artificial. Faz sentido isso ou não? Faz sentido. Eu sempre tenho uma frase que eu uso, que é o seguinte: os cabeças brancas da empresa, e aí como elogio, tá? Vão ser os melhores engenheiros de prompt. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem aqui na Marvi são as pessoas que mais entendem de pessoas e processos? Cita aí 3 pessoas. Cara, com certeza vai ser o Rodolfo, que é meu sócio, diretor comercial, eu. E de pessoas e processos, cara, tem o Claudião do CS também, que é brabo. Vamos pegar então você, Rodolfo e Claudião, é isso? É. Então vamos lá. Você, Rodolfo e Claudião, vocês têm uma bagagem de pessoas e processos. Quando você está criando um agente, um assistente de IA, você está como se fosse criando uma pessoa, vamos personificá-la aqui, você está colocando uma pessoa dentro da Marvi que é dotado de uma super inteligência. Só que beleza, não adianta você trazer uma pessoa super inteligente e colocar agora dentro da empresa se ela não sabe o que ela tem que fazer, se ela não sabe todo o contexto da empresa, se ela não sabe como ela deve agir. E para inserir ela dentro do contexto, você precisa de uma coisa que as pessoas costumam falar que é fazer perguntas, mas não é. É instruir. Uhum. É dar a melhor instrução. Tá? Porque às vezes nem sempre vai ser pergunta. Às vezes é comando. Para gerar o melhor output. Então, instruindo da melhor maneira pode ser perguntas ou pode ser uma ordem. Um comando. O que você quer e determinar que ela faça. E qual que é uma diferença? E aqui tem um gap, tá? Muito grande nas empresas. Por quê? Normalmente, quem são as pessoas que estão implementando IA? Os meninos, o time de tecnologia. E o time de tecnologia, provavelmente, ou quase nunca, vai se enquadrar na primeira resposta que você me deu. Você falou aqui, ó, você, Claudio e Rodolfo. Algum deles é de tecnologia? Não. Nenhum. Então, nenhum deles está inserido no processo de criação da IA e implementação da IA na empresa. E aí tem esse gap. Por quê? O cara que está fazendo ali a automação, ele está fazendo o prompt. Ele está fazendo a parte de instruir pessoas, no caso, agentes, e instruir o processo da empresa. E aí esse gap acaba quebrando a melhor utilização da inteligência artificial. Então, o melhor dos mundos é o quê? É você ter pessoas que entendem de processos e pessoas. Criando prompt, fazendo processo de engenharia de prompt, justamente pelo que você mesmo falou, bagagem e repertório. Cara, você entende mais de pessoas, você já lidou com pessoas pra caramba, e você entende mais de processo. Ou seja, o que é saber de pessoas quando a gente joga para IA? Claro que tem diferença, mas a lógica é a mesma. Você vai instruir, você vai falar como ela deve comportar, como ela deve agir. Então, por isso que é legal a gente entender de gente para entender de agente. Olha só. Curioso. Exatamente. E o processo, justamente por quê?
porque você entende do processo da empresa. Você falou muito bem a palavra output, né? Então, você precisa... A IA vai estar aqui, igual essa caneca. Você precisa de levar informações, levar dados para ela te dar uma resposta. Então, você vai precisar de ter um raciocínio lógico para criar isso. Depois, a ferramenta, aí sim, pode deixar com um time de tecnologia para eles cuidarem disso. Então, uma dica para quem está assistindo é... Cara, você que é dono da empresa, ou você que entende de pessoas, você que tem essa bagagem, entende os processos da empresa, não deixa a parte de engenharia de prompt com o time de tecnologia. Tá? Entra para dentro, trabalha junto, participa. Ou então, se você quer deixar com o time de tecnologia, capacita esse time para não entender só de código, para entender de processos e entender de lidar com instrução ali, talvez de pessoas, no caso de instruir agentes, mas é muito parecido, porque a gente instrui agentes com uma comunicação muito parecida com o que a gente instruiria uma pessoa, né? O famoso POP. Uma coisa que tu falou ali de pergunta, né, que não é que muitas vezes é instrução, é comando, né? Só que um negócio curioso também da IA é que tem aquela velha história que muitas vezes a gente não sabe o que a gente não sabe, né? Então, por exemplo, eu quero criar um agente para determinada função. Só que às vezes eu não tenho o conhecimento para dar o comando que vai me dar o melhor output. Então, a própria IA, ela consegue servir como uma consulta, ou seja, tu pode escrever para ela qual que é o teu objetivo, e aí eu estou falando talvez não dentro de um fluxo, mas num chat GPT da vida, que vai consultar na internet também, enfim. E tu pode pesquisar melhores práticas, exemplo aleatório, para construção de blog. O que precisa ter para construir um blog eficiente? E aí a própria IA, né, que conforme os mecanismos de busca também vai te dar um resultado, e aí com base nesse resultado você pode escrever. Agora me ajude a escrever um prompt, que é o comando, para um redator de IA. Então, na verdade, tu tem o melhor dos dois mundos ali, porque tu consegue consultar de forma ilimitada o conhecimento disponível já na internet, processado e tudo mais, e com base naquilo que você recebe, aí sim dá um comando, eu preciso de um prompt para instruir um agente, então tu consegue navegar dos dois lados. E o problema de muitas vezes também você não questionar ou não estruturar bem esse prompt inicial é que daí o teu output vai ser ruim, o teu comando vai ser fraco, e aí o resultado talvez não vai ficar contente. E aí muita gente se frustra às vezes falando que o ChatGPT não funciona porque o que ele me devolve é ruim. Mas com certeza a questão é que o comando, o prompt que você está dando é o que não funciona, né? Cara, perfeito. E vamos brincar um pouquinho aqui. Vamos lá. Agora eu fiquei empolgado. Vamos lá. Olha só. Eu uso inteligência artificial, cara, para tudo. Para tudo. Inclusive, para você ter ideias e te ajudar a pensar. Vou fazer um desafio com você para a gente chegar nessa conclusão que você propôs aqui. Você acha que na hora que você conversa com a IA, você fica mais inteligente ou mais burro? Cara, eu acho que mais inteligente. Por quê? Porque uma das formas de você aprender mais é saber fazer as perguntas certas também. Então eu vejo que se tu não tiver a capacidade de perguntar, dificilmente tu vai ter a capacidade de aprender. Então eu acredito que só o fato de você perguntar e receber essa resposta, fazer a avaliação dessa resposta, ajustar a tua pergunta, tu tá aprendendo de alguma forma. Concordo com esse lado de você estar perguntando e forçando a aprender a fazer perguntas melhores. Com certeza esse é um ótimo jeito de aprender e se tornar mais inteligente. Mas eu tenho uma maneira mais simples ainda de ver isso. Que é o seguinte. Quando você tem a oportunidade de conversar com pessoas mega inteligentes. Imagina você ter uma oportunidade de pegar uma pessoa mega inteligente e ter conversas com ela todos os dias. Não é simples que você vai ficar uma pessoa mais inteligente? Sim. Agora, tem o seguinte. Se você tá com essa mesma pessoa, mega inteligente, e só faz pergunta idiota, do tipo usar igual o Google. Como faço para fazer aquilo? Vai te deixar mais inteligente? Não. Ele vai te responder o óbvio, ele vai te responder o que você quer saber, mas você não tá usando aquele recurso da maneira correta. Então, o uso da inteligência artificial, ele pode mudar da forma que você utiliza. Então, eu diria que dá para ficar mais burro. Burro no sentido de alienado, né? Faz sentido. De você estar usando uma ferramenta ali, não no sentido de ficar mais burro propriamente dito, mas no sentido daquilo não te agregar com conhecimento, com expertise, com experiência. Ou dá para usar a mesma ferramenta e ficar extremamente mais inteligente. E isso não estou falando. Eu li um paper que eu divulguei na minha newsletter mostrando isso. Que as pessoas que aprendem a usar o chat GPT, né, a IA conversacional, com o propósito de adquirir conhecimento e adquirir inteligência, elas estão tornando mais inteligentes. Por quê?
Cara, imagina, vamos voltar lá atrás. Propor uma reflexão meio maluca aqui. Vamos voltar lá na época que o conhecimento era dotado das pessoas que tinham acesso às faculdades, às bibliotecas da época, porque o conhecimento é algo da nossa geração, né? Conhecimento disponível. Sim. Antigamente, as pessoas, para ter conhecimento, para ter inteligência, elas precisavam de estudar, e o recurso de estudo era muito limitado para algumas pessoas. Então, agora as pessoas podem conversar e interagir e se apropriar de uma inteligência que está ali hoje numa espécie de máquina, né? Então, já é uma reflexão bem legal para a gente evoluir. Sim. Tá? Agora, eu vou dar uma dica prática. Vamos para uma dica prática. Olha só, esses dias eu tava com uma ideia de produzir conteúdo, fazer um planejamento pro meu Instagram, e eu tava com um certo bloqueio criativo. Tava assim, cara, tá tudo mais do mesmo, sabe? Tá tipo assim, pô, não quero fazer mais conteúdo do mesmo. Quero fazer conteúdo, talvez tentando alcançar novas pessoas, tentando uma viralização. Cara, quero pensar diferente. Mas não vinha nenhuma ideia fora do comum. O que eu fiz? Ó, já é legal você usar, e quem tá nos ouvindo, usa esse prompt, que o resultado que eu tive foi incrível. Eu fui no ChatGPT, no pago, no modelo O1. Esse modelo O1 é um modelo que pensa e tem uma capacidade reflexiva maior. Então, em termos de... como se fosse... ele é mais inteligente do que os outros modelos que a gente tem atualmente, quando a gente tá gravando esse podcast, né? Porque vai lançando o modelo o tempo todo. E o que eu pedi a ele? Eu falei, cara, olha só, eu tô fazendo um planejamento de criação de conteúdo e eu quero conteúdos que tenham um alto potencial de retenção e alcance das pessoas. Só que é o seguinte, eu preciso que você me dê 10 ideias totalmente fora da caixa de como eu posso produzir conteúdo de acordo com os meus objetivos. Cara, ele deu juro, das 10 ideias, 7 foram sensacionais e não tinha nem passado na minha cabeça. Caraca. Depois eu até te mostro aqui, depois das respostas, mas, cara, joga esse prompt, tá? Estrutura aí da maneira, adaptado pro seu business, pede ele ideias fora da caixa para você realizar algo que você não tinha pensado, mas de acordo com o objetivo que você quer. Cara, é sensacional. Ele deu umas ideias que eu falei assim, pô, de novo, eu tô usando o recurso para extrair uma coisa muito inteligente para alcançar um objetivo. Legal. Cara, e tu acha que as pessoas que ainda não têm essa visão de quão incrível é a inteligência artificial, o quanto isso pode transformar, né, a carreira dela, os negócios, enfim, a vida dela de modo geral, é porque não souberam usar ainda? Que sim. Porém, esse não saber usar ainda, a gente precisa de quebrar, porque é um mito. Não existe não saber usar, cara. Não existe. Sabe por que não existe saber usar? Porque você precisa de duas coisas. Você precisa, primeiro, saber conversar, para você saber digitar e pedir. É o que você falou, perguntar ou instruir, tá? E segunda coisa, você precisa de prática. Eu vou dar o exemplo que eu sempre dou, cara. Não adianta o cara falar assim, pô, nunca dei de bicicleta. Você pode ler 500 livros, não vai adiantar de nada. Você precisa pegar e andar de bicicleta para você aprender. Então, a IA, enquanto você não pegar e falar para assim, cara, eu vou aprender isso, eu vou usar todo dia, eu vou usar para tudo. O conhecimento da IA é prático. Vai falar que quando... aí, ó. Vou usar até quem tá de fora. Carol, quando você usou IA, deu aquele estado, você não entende como é que funciona o ChatGPT? Aí, ó. Respondeu que sim. Então é isso. Quando você usa o ChatGPT, conversa com ele, você entende como que funciona. Se alguém chega e te fala sobre o que é... faz um teste. Fala com seu avô, sua avó. Ele não vai entender. Ele não vai entender. Ele vai parecer bruxaria, vai parecer uma coisa, tipo... Quando a gente clonou a minha voz lá no Eleve Labs, que a gente fez a imersão lá, eu mandei uns áudios no grupo da família e, cara, é loucura. Eu falei que era... eu mandei o áudio, daí meu pai e minha mãe responderam normal, assim, daí depois eu falei, esse áudio foi feito com IA. Eles, como assim? Não sei o quê, porque realmente causa um impacto muito grande, né? O que é capaz de... é porque a gente tá falando aqui de conversacional, mas aí quando a gente vai para os multimodais, né? Que daí a gente tá falando de áudio e vídeo, aí é uma insanidade, né? Cara, tem uma frase que é muito boa, né? Pessoas eram queimadas na Idade Média por muito menos. É verdade, faz sentido. Se a gente chega... pensa só, se a gente chega com a IA na Idade Média... a gente não tava vivo. Não tava vivo, cara. Aquilo é bruxaria. Então, assim... o que a gente tem hoje é um recurso que é mágico, né? Sim. Só que não tem nada de magia, é tudo lógica.
Sim. Inteligência artificial é tudo... tudo faz sentido. Esse é o ponto final. E aconteceu a mesma coisa lá em casa. Meu pai mandou um vídeo no grupo do WhatsApp de um jogador dando uma entrevista. Claramente não era jogador da entrevista. E ele realmente achou que era sério. Aí eu tive que convencer que não é isso que eu faço. Eu acho que o que mais chama atenção é a velocidade que isso está acontecendo, né? Porque quando a gente fala de internet, de modo geral, a curva de adoção, né, das pessoas e das empresas, de modo geral, da tecnologia em si, da internet, foi muito mais longa do que está sendo da inteligência artificial. E por mais que as pessoas possam até dizer que eu não uso inteligência artificial, eu não sei trabalhar com a inteligência artificial, tem um monte de aplicação que tu já está usando no teu dia a dia que tem muita inteligência artificial ali e que você só não consegue muitas vezes identificar. Mas existe, né? Então, daí, claro, existem tudo que... as tecnologias, os softwares, as aplicações que a gente usa no nosso dia a dia que tem inteligência artificial ali embedada, digamos assim, e tem o teu uso, que é um chat GPT da vida ou coisas mais avançadas, que isso também está acontecendo muito rápido. Então, a velocidade que a gente está adotando essas ferramentas dentro da nossa vida e do nosso negócio de modo geral. Então, eu enxergo isso como sempre ter os dois lados da moeda, né? Um risco para quem não olhar para isso e também uma baita de uma oportunidade para quem for pioneiro nisso. Então, muitas vezes você vai pegar um negócio que é um mercado tradicional, um mercado que não se reinventa com tanta velocidade e você vai, com algumas aplicações dentro do seu negócio, conseguir se diferenciar, se destacar no mercado por conta dessa visão de quem chega primeiro bebe água limpa, né? Então, como que tu está enxergando isso hoje dentro das empresas de modo geral? Assim, as empresas que você conversa, que você orienta, né? Por conta também, obviamente, do Viver Já, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Essas empresas, elas estão enxergando ganhos reais e estão conseguindo se destacar da concorrência? Cara, ótima pergunta. Ótima reflexão. E eu vou dar alguns exemplos práticos e reais de como que isso poderia ser aplicado à prática, tá? Isso, inclusive, para mim é uma preocupação, porque eu vejo muitas pessoas de setores tradicionais que acham que não vão ser impactados pela IA ou que a IA está muito distante. Tá? O cara tá ali, ele fala, e isso é um reflexo, de novo, de um histórico. Eu sempre gosto de olhar muito para o futuro, mas eu gosto de entender o passado. Porque eu acho que muito do que a gente está passando tem que ter um contexto, que é uma coisa que faz muito sentido para a inteligência artificial também, né? Olha só, a evolução tecnológica, quando a gente pega a televisão, ela demorou quantos anos do cara que teve a TV para depois a pessoa ter TV? A internet. Quanto tempo demorou a pessoa que tinha computador, o disquete, evoluir para CD? Então tinha um tempo de maturação longo da tecnologia. E, claro, lá para trás os gaps eram maiores ainda. Era centenas de anos, dezenas de anos. E o que vai acontecer com a inteligência artificial? E já está acontecendo, né? Mas eu acho que a tendência, tá? A tendência daqui para os próximos anos é que alguns mercados vão sofrer modificações disruptivas e o cara não vai enxergar de onde veio. De tão rápido que vai ser. Isso. E isso é muito preocupante, porque, por exemplo, a internet, cara, beleza, teve o cara que não se atualizou, mas ele viu, ele entendeu, em algum momento, ele realmente entende que ele tomou a decisão de ser mais conservador, mais tradicional, não se digitalizar, beleza, ele viu esse movimento. E passou, teve vários cases de empresas grandes e tudo mais, mas beleza. Com a IA, isso vai ser muito rápido e vão ter pessoas que não vão entender. Eu dou um exemplo, que eu acho que é bem legal, do jardineiro. Cara, o jardineiro, o cara que tem uma empresa de jardinagem, ele sabe o que é IA, ele entende IA? Provavelmente não. Provavelmente não. Ele tá ali, ele acha que o negócio dele é totalmente offline, é máquina de cortar grama, é homem-hora e é isso. Só que é o seguinte, você tem empresa igual a Figure lá que tá desenvolvendo os robôs. Os robôs já estão sendo acoplados com a tecnologia da OpenAI de inteligência artificial. Cara, e lá já tem inúmeros testes com o robô cortando a grama de maneira muito precisa, identificando onde tem grama, aparando e deixando tudo cortado. Por exemplo, onde eu moro, lá em Floripa, tem muita área verde. E muitas pessoas passando carrinho barulhento lá o tempo todo. Imagina,
Você coloca lá um robozinho, 24 horas ele aparando a grama do bairro todo, fazendo controle de praga, fazendo tudo aquilo, entendeu? E aí, de repente, o faturamento desse cara some. Sim, do dia pra noite. Né? Do dia pra noite. E ele não sabe de onde veio. E ele não tem como competir mais. Acabou, né? Acabou. E aí? Então, claro que eu tô dando um exemplo Parece muito cena de filme, né? Mas a questão essa Mas questão você do olha, tempo, do lapso temporal, né? E sabe o que é o mais doido? Você que já tá com um nível de maturidade legal na IA, você já pegou como isso funciona e que é super factível. Tem Entendeu? gente que acha que Exatamente. Você já fala, pô, tá isso falando... aqui faz muito sentido. Não, isso vai acontecer daqui a 100 anos, eu não vou estar aqui pra ver. Não, tu vai estar aqui pra ver sim, vai acontecer Cara, muito e vai mais rápido. acontecer muito mais rápido do que o pessoal tá imaginando. E essa solução, por exemplo, eu imagino lá no bairro, no máximo em 5 anos. E talvez eu tenha errado muito. Pode ser muito menos. E assim, vou dar um outro exemplo. Pizzaria. Cara, a partir do momento que você tem robô com IA, você tem agentes com IA, imagina, porque vamos lá, o que é uma pizza? O cara pode... A IA... Olha que louco. Uma IA gera a fórmula perfeita de ingredientes. A proporção perfeita. Se você tem um robô e tem ali, tipo um modelo Subway ali de ingredientes e um robô operando, ele pode fazer a pizza, colocar para assar. Porque, de novo, é o que a gente falou mais cedo aqui no papo. É processos, pessoas. Só que pessoas você troca para agente de IA. O processo você domina, você vai colocar a hora do forno, a hora de tirar, a hora de colocar... E você ainda pode colocar uma IA revisando o processo. Sim. Então, assim, todo o atendimento, né? Para chegar o pedido, já chegou tudo o com IA pedido, também. já entrou, você já pegou tudo. Você já pegou. É tudo uma lógica de processo, agentes, fluxo de trabalho, entrega de valor. Ou seja, a gente pode fazer uma pizzaria daqui a pouco. Quando a gente tiver um robô acoplado com IA, tarefas que só o humano faria, como assar pizza e entregar pizza, a gente pode ter uma pizzaria 100% automatizada com IA, que faz pizza todas iguais, da qualidade impecável. Sim. Qualidade impecável. Nunca vai errar no molho, nunca vai errar no queijo. Aberto 24/7. Aberto 24 horas, 7 dias por semana. Vão ser sócios da pizzaria? Sem o sindicato dos pizzaiolos enchendo o saco ainda. Exatamente. Que vai ser tudo... Então, assim, aí você fala assim, cara, e a entrega? Beleza. A entrega, aí você tem a pessoa ali pra entregar. Mas, digita aí no YouTube, você vai colocar drones fazendo entrega de comidas. Questão de tempo, né? Não é se, é quando, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que você que está no mercado tradicional, você que não está, pelo amor de Deus, se você já entender esses exemplos aqui, é claro que tem várias coisas na sua empresa que já poderiam ser automatizadas com IA hoje. Não precisa de robô para isso. Sim. Eu estou pegando robô por ser tarefa humana mesmo, acoplada com IA. Tudo que não é humano, você já pode fazer. O legal de fazer esse exercício, de pensar o extremo, é que quando a gente pensa que o extremo é factível, aquilo que não é tão extremo assim se parece muito óbvio de ser feito. Sim. Então, cara, se eu penso que vai ter um jardineiro que é um robô autônomo com IA e etc., é óbvio que o relatório que eu tenho que fazer aqui interno na minha empresa dá para fazer com IA e vai ser muito, muito simples de resolver. Porque se aquele extremo vai ser possível resolver, então, cara, o que é básico já está aqui, já está na porta, que é o que a gente tem feito aqui, que foram os nossos primeiros assistentes de IA, utilizados aqui na parte do comercial, que é transcrição de reunião, gravar esse relatório dentro do CRM e mandar mensagens personalizadas, né? Até quero que tu explique um pouco essa questão da hiperpersonalização em escala, mas a questão, só para fechar esse parênteses, quando a gente pensa no extremo, a gente olha para aquilo que é mais básico e fala, cara, dá para fazer. É uma questão de curiosidade, né? De esforço, de ir lá entender e tudo mais, e que muitas vezes é o que falta para as pessoas em linhas gerais. Primeiro, tu tem que acreditar que realmente, cara, isso vai acontecer, já está disponível. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que ser curioso para saber o que se aplica para o meu negócio e eu tenho que ser corajoso. Corajoso de ir lá enfrentar muitas vezes a barreira do desconhecido, que é, cara, uma coisa que eu não conheço, eu nunca mexi, eu nunca vi, porque conforme a gente vai ficando mais maduro, a gente vai perdendo um pouco essa essência de se desafiar naquilo que a gente nunca fez, né? Tem aquela pergunta, né, que a gente brinca de vez em quando, que é, quando você fez alguma coisa pela primeira vez? Né? Qual foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? A gente vai ficando mais velho e a gente vai deixando de fazer as coisas pela primeira vez. E aí, nessa questão da IA,
muitas vezes é esse medo do desconhecido. Eu nunca fiz, eu nunca estudei. Eu vou ter que botar a bunda na cadeira como se eu fosse um estudante lá, começando a minha jornada e aprender aquilo do absoluto zero. Então, vai criando esses bloqueios que aí faz com que você não tome ação e comece a executar alguma coisa, né? Perfeito. Eu acho que todo mundo, depois dos 30 anos, já tem ali esse bloqueio cada vez maior, né? De fazer coisas novas ou fazer coisas do zero ou ir para uma área que você não conhece nada. A gente começa a cada vez mais buscar áreas de conforto, áreas que a gente domina, áreas que a gente tem afinidade, tá? E inteligência artificial, eu sempre falo que é muito mais sobre soft skill do que sobre hard skill. Porque hard skill você vai ter que aprender. Porque você não tinha essa profissão antigamente. Você não tinha pessoas trabalhando com IA, tirando cientistas de dados que estudavam isso, que já entendiam de deep learning, que era o quê? Exceção. E a quase todo lugar que eu vou, quase ninguém conhece essas pessoas. E, na verdade, quem já estudava isso e já aprofundava nessa parte, hoje está nas Big Techs. Né? Então, o cara está sendo muito requisitado no mercado, o cara está muito bem, está recebendo salários em dólares absurdos para desenvolver esses modelos. Então, você precisa de 3 coisas, que é espírito de aprendizado, que é o que você acabou de falar, buscar aprender algo, ser curioso, porque, cara, o que você aprender hoje mudou. Tudo muda muito rápido, então esse aprendizado, ele vai ser contínuo. Você vai ter que aplicar o Long Life Learning só na IA. Nunca fez tanto sentido Long Life Learning. Exatamente. Tipo, eu nunca vou poder parar de estudar IA. Nunca. Nunca. Porque, tipo, é a mesma coisa. Tipo assim, olha que analogia legal que eu vou fazer aqui agora. É a mesma coisa de hoje eu estar usando o Windows 95, só que no final do ano eu estou usando o Windows 10. O gap de evolução é isso, entendeu? Sim, é muito rápido. É muito rápido. Então, você tinha o Windows 95, do 98, do 2000, era mais lento o upgrade. O quanto você precisava se atualizar. Agora, é muito rápido. Sim. É tipo assim, cara, essa tecnologia, ela evoluiu o processador, o sistema operacional, como ela funciona, só que do início pro final do ano. Entendeu? Então, o aprendizado, ele é contínuo. E o terceiro passo, né, que é a curiosidade, que é o que você falou. Coragem. Uhum. Coragem, cara. Cara, você tomou uma decisão de falar, pô, eu vou investir em inteligência artificial para Marvi. Eu vou investir nisso, eu acho que é importante. Então, assim, é top-down, é cultura, é de cima para baixo. Se tem uma pessoa aí no seu time que usa IA, que é analista, cara, provavelmente talvez ele tenha até medo de ficar expondo isso, porque você pode achar, se a cultura for ruim, vai até matar. Pode querer demitir um cara que é super produtivo porque usa IA. Loucura, né? Não, e você acha que não vai ter? É. Vai ter empresa, e eu já tô sabendo que existe esse elefante branco no meio de muita empresa, que, tipo, as pessoas usam IA, mas elas têm medo de falar que usam. Por falar assim, cara, se meu chefe achar que eu uso IA, o que eu tô fazendo? Eu sou substituível, então ele vai querer me tirar. Cara, e a gente tem que ter essa conversa, tá? Você que é empresário, você tem que ter essa conversa com o seu time. Eu quero que você use, eu quero que você seja mais produtivo e você aproveite seu tempo de uma melhor maneira para trazer mais resultado para a empresa. Claro. Tem que tirar esse elefante branco da sala. É importante ter essa conversa. É importante que a cultura venha de cima para baixo, que venha para o time e que tenha conversas claras sobre isso. Faz sentido. Tá? Total. Então... E realmente, assim, Você já teve aqui? Não nesse nível. Não, engraçado, né? Um tempo atrás, quando teve aquela adoção massificada do ChatGPT, que foi, né, um recorde de adoção de nova tecnologia, né? Pela quantidade de usuários ali que fizeram download e tal, e que acessaram e criaram conta, a gente teve uma conversa justamente... eu trouxe isso, a gente tem um papo mensal aqui com todo mundo, e eu trouxe aqui um pouquinho do que era o ChatGPT. É engraçado, né? Parece que a gente tá tão familiarizado com isso já, que parece que faz muito tempo, mas acho que faz 1 ano e meio, sei lá, uma coisa assim, 2 anos, né? Porque a gente teve essa conversa. Final de 2022, assim, o lançamento do GPT. Exato, então... E ali, naquele momento, a gente fez alguns exercícios, como, por exemplo, pegar um arquivo de dados aqui de financeiros, né? Um arquivo bruto de movimentação, de fluxo de caixa, digamos assim, e jogar no ChatGPT e pedir para ele dar considerações sobre aquela movimentação financeira. E aí ele começa a responder, fazer várias análises ali e tudo mais, com base naqueles dados. E é justamente o que a gente faz aqui, né? De alguma forma, né? Então a gente tem o sistema, tem os dados dos clientes e tudo mais. E o nosso trabalho também, obviamente, é dar essas orientações.
E aí, quando a gente começa a ver esses outputs, né, o ChatGPT respondendo aquilo de uma maneira muito precisa, por sinal, a provocação que eu fiz foi: isso aqui vai ser cada vez mais presente no nosso dia a dia. Então, a gente tem duas formas de eu enxergar esse movimento. Uma é ficando acuado, porque isso é uma ameaça que vai acabar com o meu emprego, vai acabar com a minha vida, aquela coisa toda. Ou eu posso entender o que está acontecendo, aprender a utilizar e ser cada vez mais produtivo, mais eficiente e dominar essa ferramenta. Então, a gente teve uma conversa com todo o time, mas mais nessa pegada de, olha, tá acontecendo isso aqui. Mas eu acho que faz todo sentido essa conversa a nível de cultura. Isso. Né? De chegar para todo mundo e falar, olha, e aí, o que a gente pode fazer aí no teu trabalho, no teu posto de trabalho? Quais são as tuas atividades? Tu já tá usando, não tá usando? Já criou algum agente? Porque esse é um ponto também que eu acho que é uma virada de chave muito grande, que é a questão de você usar o ChatGPT ali conversacional sem ter um agente criado e a partir do momento que você cria o seu primeiro agente ali dentro do ChatGPT, só essa criação do primeiro agente ali com uma base de conhecimento que você entrega para ele, como por exemplo, eu tenho um agente que eu subi vários conteúdos meus, né, de aulas que eu gravei, quem sou eu, minha biografia e tudo mais, e ele tem a capacidade de escrever legenda para post, esse tipo de coisa ali que o pessoal do marketing utiliza muito porque é necessário no dia a dia. Só o fato de você ter esse agente ali, cara, isso é transformador, porque tu não tá saindo do zero, daquele conversacional cru, né? Então, eu acho que esse é um dos primeiros passos que quem talvez nunca mexeu com o ChatGPT poderia e deveria dar agora, que é ir lá e criar um agente, bota no YouTube lá como criar um assistente no ChatGPT, porque daí as coisas começam a ficar conectadas. E aí também para conectar com a questão do clube, que eu quero entrar aqui um pouco nesse assunto, como você cria os fluxos ali, né, e vai colocando os agentes. Quando a gente fala assistente, agente de IA, enfim, depois até quero que você me diga qual que é o termo certo e o mais adequado, mas a gente, enquanto a gente olha só o ChatGPT conversacional, que a gente tem aquela versão gratuita ali, é difícil de entender os agentes em processo, né, que você tem um agente que faz determinada ação, depois outro faz, e quando a gente começa a entender o que é preparar um agente, o output dele, que esse output dele vai ser... outro agente vai pegar aquele output e dar sequência num processo, se você não criou esse assistente, se você não entendeu essa lógica básica, é difícil entender o resto. Sim. Então, no teu ponto de vista, assim, qual que são os primeiros passos que uma pessoa deveria dar para começar a se familiarizar com a questão dos agentes ou assistentes? E o que é o certo? Legal. Vamos para a nomenclatura, né? Eu acho que a nomenclatura tem pontos de discussão ainda, porque, querendo ou não, a gente está falando de algo novo, e tudo que é novo abre margem para discussão e abre margem para as pessoas colocarem nomes, né? A minha definição de assistente e agente, né, eu acho que é uma definição seguinte: o assistente é algo que precisa de um input para funcionar. Vou dar um exemplo: ChatGPT. ChatGPT, você vai precisar digitar uma mensagem para ele começar a conversar com você. Então ele funciona como um assistente de chatbot, vamos colocar assim, com IA. O agente, ele vai operar de forma mais autônoma, tá? Ou seja, não precisa de um input do usuário para ele fazer uma ação. Ele é um agente, então ele tem ação sobre aquilo de forma autônoma, tá? Então, é mais ou menos essa divisão que eu faço. O assistente, ele precisa do input para trabalhar, o agente, ele consegue trabalhar de forma autônoma. Entendi, legal. Tá? Então, eu vou dar exemplo mais prático, trazendo para business. Boa. Assistente, quando você coloca um comercial, cara, o seu assistente inbound, né, vamos colocar assim, né, recebe uma mensagem do usuário e passa a interagir, você tem um assistente comercial trabalhando ali. Quando a gente tem aquela automação nossa de publicação de conteúdo no blog, cara, eu não preciso fazer nada. Ele pega, o agente pesquisa o conteúdo, ele gera o resumo, ele gera o título, ele vai lá e publica. Eu dormindo, os agentes estão trabalhando e publicando posts no meu blog. E não precisa de ninguém mandar nada. Então, são agentes autônomos trabalhando ali para criar uma publicação de um blog. Uhum. Então, para mim, é essa definição e é isso que eu uso. Então, assistente e agentes. E dá para trabalhar em conjunto, inclusive. Um assistente pode pegar algo, mandar para o agente, trabalha de forma autônoma, devolve para o assistente. Então, eles podem se misturando. Então, eu gosto nem de ficar preso a essas nomenclaturas, tá? Porque isso pode mais confundir do que ajudar. Legal. O foco aprende a colocar isso em prática. Uhum. Aprende agente, assistente, cara, chama o que é assistente de agente, não tá tudo bem, mas faz. Entendi.
Entendeu? Não tem, eu não gosto de ser o cara que fica Sim. apegado a termos. O importante é estar com ele funcionando. Assistente ou agente. Cara, tem assistente aí vendendo? Tem assistente qualificando lead? Tem agente gerando conteúdo pro blog? É mais importante do qual nome você dá para isso. Perfeito. Tá? Mas apesar que é a definição que eu coloco. E quando a gente pega nessa fase de implementação que você falou, né, do assistente ali no GPT, eu acho que é o primeiro caminho mesmo. Por quê? Porque ali, quando a gente cria um assistente no GPT, por mais que ele seja preso à interface do chat GPT, você aprende a criar prompt. Tá? E aí depois a gente vai para a fase 2, que é o que a gente faz lá no VRDA Club, que é a gente criar assistentes de agentes, mas colocar no processo da empresa e nas ferramentas da empresa. Igual você mesmo colocou, né, um relatório que já conecta dentro do seu CRM, dentro do HubSpot. Então aí a gente vai para um nível que eu diria que é o nível do Pareto. Que 80% dos problemas da sua empresa, em termos de automação com IA, que dá para ser resolvido hoje, a gente consegue fazer com essas automações e inteligência artificial. E sem precisar de uma linha de código. Boa, isso foi uma das coisas também que foi bem disruptivo de eu ter entendido, né? Então, até entrando agora um pouquinho na questão do clube, antes de eu falar sobre a minha experiência, o que é o VRDA Club? Conta pra galera aí. Cara, bem legal. O VRDA Club nasceu de uma necessidade do VRDA. Então, o VRDA, que é a formação, né? Então, o cara que quer aprender a desenvolver inteligência artificial para viver uma vida, para viver a nova profissão que a gente falou, né? Igual está surgindo novas profissões, eu desenvolvi uma metodologia de desenvolvimento de inteligência artificial e passei a ensinar essa metodologia para outras pessoas, que é a formação VRDA, tá? E aí, a partir disso, um aluno, que é empresário, ele virou para mim e falou: Rafa, tô adorando o curso, tô adorando criar os assistentes, os agentes de IA, a fazer as automações. Só que é o seguinte, cara, eu não tenho tempo. Eu crio assistente, outro dia minha empresa acorda cheia de problemas, eu não tenho tempo para ficar fazendo automação IA. Então eu quero ter acesso às coisas que você faz, são incríveis, eu acho fantástico, eu quero na minha empresa, só que, cara, não consigo eu fazer isso. Eu aprender tudo e fazer. Gosto, mas não tenho tempo para isso. E aí a gente criou o Clube. Então o Clube é um produto para empresários, onde tem todo o acesso a todas as minhas soluções e tem uma coisa que eu acho que também ajuda muito, que é encontro semanal, troca entre os membros, eu pego o feedback para criar soluções e, além disso, tem a questão do networking, né? Então tem a troca dos empresários que estão implementando IA nos negócios. Então, é literalmente já tem mais de 100 empresários que estão ali, e cada vez mais o grupo está mais movimentado, né, no WhatsApp, com dúvida, com case, com sugestão, como que você está fazendo isso, como é que você está resolvendo isso na sua empresa. Então, já são empresários que já entenderam, que já estão ali na frente, já estão implementando, que eu acho que aí você pode falar um pouco da sua experiência, né? Você está lá dentro também, já implementou, e acho que vai ser até legal também estar aqui te ouvindo. Como é que é a sua experiência lá dentro do clube? Boa, legal. Assim, o primeiro ponto voltando alguns passos atrás na nossa conversa, eu tomei consciência que isso era inevitável e precisava ser feito. Ou seja, eu preciso entender de inteligência artificial e eu preciso aplicar no meu negócio para que eu consiga ser competitivo, eficiente e tudo mais. Então, isso é a primeira decisão que todo empresário deveria tomar. Fica a dica, né? Então, se você que está assistindo aí ainda não fez nada de inteligência artificial no seu negócio, não pesquisou, não foi atrás, esse é o primeiro passo. Tome coragem e pesquise sobre. Quando eu comecei a pesquisar, então, eu recebi lá um anúncio patrocinado da tua empresa, enfim, e falei lá com o Milagrinho, que é o assistente de IA. Então, para quem faz campanha de Facebook Ads, de Meta Ads, enfim, sabe, quando a gente clica no botão lá, geralmente ou você preenche o formulário e aí ou vai ser direcionado por um WhatsApp e você precisa de uma resposta humana, alguém vai conversar contigo para que você agende uma demonstração, qualquer coisa do tipo. E no caso lá eu conversei com o teu assistente de IA, o Milagrinho, que fez todo esse procedimento de explicar o que são os produtos, né? Então, a diferença principal aqui, para quem talvez já montou algum daqueles chatbots tradicionais, é que não é lógica pura, ou seja, você conversa, dialoga ali efetivamente com a inteligência artificial que vai te respondendo de acordo com as tuas dúvidas de forma não padronizada, né? Então ela consegue ter essa dinâmica também. Então eu conversei lá com o Milagrinho e de fato agendei uma reunião com o Closer, com o Thiago lá, um abraço pro Thiago também se estiver assistindo aí, e decidi enfim entrar no clube. Então essa foi a primeira experiência, falei, poxa, aqui já tem uma jornada
de marketing, né, na parte de geração de demanda, que é muito interessante a utilização de inteligência artificial e eu acho que pode fazer sentido para o meu negócio. Beleza, entrei para o clube, comecei a assistir as primeiras aulas, os hot seats lá, comecei a assistir a plataforma, as aulas já da plataforma, e teve uma aula em específico que foi onde virou a minha chave sobre isso que eu estava comentando da diferença entre você ter ali um assistente dentro do ChatGPT e de você ter os fluxos de trabalho com os agentes, enfim, não importa o nome, mas essa sequência lógica de processos que acontecem dentro do negócio e a inteligência artificial fazendo parte desse processo em várias etapas, não somente uma única etapa. Então, quando você falou do blog, né? Então, a estrutura de criação do blog, que você falou, poxa, para eu criar um blog eu preciso de várias pessoas. Eu preciso da pesquisa, eu preciso da pessoa que vai preparar o conteúdo, do redator, da pessoa que vai fazer análise de palavra-chave, da pessoa que eventualmente vai fazer a análise de títulos e meta tags e tudo mais. Então, tudo isso faz parte do processo da construção de um blog post dentro de uma estrutura de criação de blog profissional, digamos assim. E aí, quando a gente traz para a diferença entre um assistente dentro do GPT e de um fluxo de trabalho, o assistente GPT tu pode ir lá e dar um comando, um prompt para ele, falar, preciso de um blog com base... você pode dar um tema e tudo mais, e um prompt muito bem elaborado, ele vai te responder ali com um blog post efetivamente para você pegar e publicar. Agora, quando você vem para uma estrutura de fluxo de trabalho com vários assistentes, aí efetivamente a cada nó desse fluxo, você tem um assistente fazendo uma atividade específica e sendo muito bom naquilo, e ele literalmente vai fazendo uma passagem de bastão. Então, um faz a pesquisa do conteúdo, o outro prepara o conteúdo, o outro prepara as palavras-chave, o outro faz a imagem que vai ficar lá na thumb lá do blog post, até a publicação propriamente dita dentro do WordPress e disponibiliza isso lá no teu blog. Então, quando eu entendi essa lógica do fluxo, eu falei, é isso aqui que realmente vai causar a transformação que é necessário, que eu busco para dentro do meu negócio. Porque não é só utilizar o ChatGPT de forma conversacional, é de fato construir um fluxo de trabalho onde eu posso ter vários assistentes ali, agentes, enfim, que no final vão gerar um determinado resultado. E você falou uma coisa que faz muito sentido, que é, antes de eu me preocupar sobre o que eu vou fazer, eu preciso entender o como, qual que é o fluxo, quais são as etapas. E nesse momento até virou uma chave que daí, eu acho que a gente também é um case um pouco diferente lá da comunidade, que foi o seguinte, se eu tiver que aprender a fazer tudo isso aqui, eu vou ter muito tempo de aprendizagem de ferramenta e pouco tempo de análise de negócio para ver oportunidade de melhoria. Então eu decidi trazer um profissional que é da área mais de tecnologia, de automação, enfim, para de fato ser a parte operacional, ser o braço operacional, e eu do meu lado eu preciso analisar o negócio e entender esses fluxos e entender quais são os pontos que a gente consegue aplicar a inteligência artificial e por consequência ter mais resultado. E não me limitar somente a aprender a ferramenta. Então essa foi uma grande virada de chave para mim, de ter entrado lá no clube. Essa aula específica do blog foi bem disruptiva, porque foi, sabe aquele momento eureka, assim, puta, agora caiu minha ficha. E aí, obviamente, né, tem muitas coisas que a gente que são saltos de fé, né, que você empreender é acreditar no invisível, né, tu tá enxergando uma coisa que só tu tá vendo, por isso muita gente chama de louco. Então, naquele momento eu falei, cara, eu preciso contratar uma pessoa para eu nem sei direito tudo que a gente tem que fazer, mas eu tenho certeza que tem muita coisa para fazer, porque a lógica é essa, eu pego os meus processos, os meus fluxos, e eu vejo onde que tem aqui oportunidade de ganho de eficiência e tudo mais. Então, realmente, essa virada de chave de olhar para processos da empresa e entender quais são, o que está acontecendo no mercado, que daí você falou muito bem, de ter essa conexão, networking, troca, é muito importante, porque às vezes a gente fica na nossa bolha e tem alguém muito próximo ali, às vezes você obviamente precisa acessar esses grupos, que já venceu aquela barreira, que ele vai te dar um direcionamento e vai te poupar muito tempo, muito esforço, muito dinheiro e eventualmente até essas trocas podem levar a tua empresa para um próximo negócio. Então, para mim, essa foi a maior vantagem de eu ter entrado no clube, ter me conectado. Então, não somente de aprender a lógica da aplicação da inteligência artificial dentro dos negócios, mas também dessa conexão que a gente consegue ter com outros empresários que estão aplicando as coisas. Eu não acredito muito em atalho, né? Acho que tudo é trabalhoso, tudo a gente precisa executar e tudo mais, mas tem algumas coisas que efetivamente fazem com que a gente consiga catalisar, acelerar os processos, né?
Perfeito, também não acredito em atalho. Primeiro, muito feliz, né, com o feedback aí do clube. Acho que também quem estiver ouvindo e quiser entrar, pode procurar ali que vai ser Vai deixar muito na bem-vindo. descrição Aí, do ó, vídeo aqui, a gente deixa o link do... Conversa com o Milagrinho. E uma coisa que eu gosto muito, cara, que é o que você também tá fazendo, que é a gente falar do que a gente faz, tá? Por quê? Porque eu acho que a IA ainda tem uma nuvem cinza de muita gente descobrindo e falando coisas que não sabem, tá? As pessoas estão, às vezes, explorando só a ferramenta ou fica só no chat GPT e não estuda. E é o que você falou, busca atalho. O cara entendeu que IA é um timing bom, que é uma oportunidade, então o cara tá tentando ganhar dinheiro com IA de qualquer jeito. Tá criando uma empresa de IA, tá criando um software de IA, ele quer fazer algo com IA. Só que ele não parou e estudou os princípios da IA. Ele não sabe o que é Machine Learning, ele não sabe o que é Deep Learning, ele não fez o letramento da IA, ele não sabe a história da IA, ele não sabe por que IA é uma tecnologia de 1950, nem sabe quem que é Alan Turing, o cara, ele não estudou nada da matéria, ele quer pegar um atalho para ganhar dinheiro. Então, assim, quando eu busquei o caminho da IA, eu estudei muito primeiro a parte da teoria. Eu usava o ChatGPT todo dia, eu usava as ferramentas e eu falei, pronto, agora eu estou pronto para dar o próximo passo. Na hora que eu comecei com a automação, eu virei muita noite para entender muita ferramenta, entender muito fluxo. Então, para mim, não tem atalho também. É a mesma lógica. Para a gente conectar tudo, é igual cebola, né? São uma camada, depois uma camada, depois uma camada. E de conhecimento que você vai tendo até que você fala, pô, agora eu já estou conseguindo ter resultado e eu compartilho os meus resultados. Então, acho que um diferencial aí do que o Rafael faz e do que o Viver de IA faz é que, por exemplo, eu chego numa palestra, eu não mostro o que uma startup da Suécia está fazendo, demitindo 700 funcionários para implementar IA. Cara, eu não estou atualizando ou querendo falar sobre o que é IA. Eu estou falando, cara, olha o resultado que a gente faz. E eu acho que o Viver de IA, né, a nossa empresa, tem que ser o principal case de inteligência artificial. Ou seja, você contou aqui, você entrou pelo meu fluxo comercial de IA, que eu ensino lá dentro. Então, a gente conseguiu um faturamento de 700 mil com esse fluxo de IA e um vendedor. Então, quando eu vou levar um case da palestra, eu dou o case das implementações que a gente faz. Então, tem o blog com IA, tem conexão com o CRM com IA, agora tem a IA conversacional em tempo real, e as soluções, elas vão... Mas a gente cada vez vai implementando mais o nosso negócio para a gente ter propriedade no que a gente fala. Então, já vai um aviso também para quem está nesse mar, nesse mundo de conteúdo que tem sobre tudo. Escolha muito bem seus mentores e vê se tem verdade ali no fundo, sabe? Porque tem muito oportunista também nesse mercado e vai ter. Tudo que é hype, tudo que é demanda, surge muitas pessoas que vão tentar aproveitar isso para fazer o dinheiro rápido e não é o que eu acredito. O Rafael, ele quer viver de IA quando tiver 50, 60 anos, porque é algo que eu me apaixonei, é algo que eu me identifiquei, é algo que eu amo fazer e é algo que eu tenho propósito. Eu tô conseguindo impactar a vida de pessoas e empresas. Pô, isso me move para ficar nesse jogo por muito mais tempo. E olha que legal, vou compartilhar uma conversa interna que eu tive com o meu time aqui. Eu cheguei pro meu time e falei, cara, uma discussão que a gente teve foi assim, Rafa, eu acho que a gente tem que verticalizar, fazer produto, virar software, que a gente vai ganhar muito mais dinheiro e tudo mais. Eu falei assim, cara, parou. Por quê? Eu não tô fazendo isso aqui só por dinheiro. Tá? Porque o ponto é o seguinte, eu tenho certeza que tem pessoas que nem apareceram ainda, que vão aparecer e vão ganhar muito mais dinheiro que eu no mercado da IA. Tá? Só que qual que é a diferença? É que eu decidi jogar o jogo de longo prazo. Eu não quero jogar o jogo de curto prazo, levantar, pegar uma rodada com o fundo, fazer um dinheiro, vender a empresa pro fundo depois, fazer um exit, sair, comemorar. Cara, eu não tenho essa mentalidade. Eu quero literalmente viver de IA. O viver de IA é muito mais sobre o Rafael do que qualquer outra coisa. E é claro que isso hoje se estendeu, teve um propósito muito maior. Então, eu hoje quero ter consistência. Eu quero cada vez mais estudar mais IA, cada vez mais aprender mais, cada vez mais impactar a vida de pessoas. Então, assim, eu quero construir algo que com 50, 60 anos o Rafael vai estar vivendo já. Claro, se Deus quiser, com mais tempo livre, com mais coisa automatizada e com conhecimento que vai se acumulando. Ótimo. Mas eu quero construir algo com propósito. Então, não é só dinheiro e dinheiro rápido. Eu prefiro construir algo que vai ter consistência
de resultado, de entrega, de aprendizado, e aí eu acho que a gente seta cultura também, né? Você alinhar a expectativa com o time, com tudo, eu acho muito legal. E aí a gente entendeu, falou, tá ótimo, é o que a gente quer também. Então as pessoas que estão comigo hoje entenderam que, cara, vai ter o player que vai estourar na internet, daqui a pouco vai ter milhões de seguidores e vai ganhar dinheiro, vai lançar um software, o software vai resolver um problema, ele vai fazer um monte de ads, vai vender, mas esse não é o jogo que eu quero jogar. Eu quero jogar um jogo que eu seja parceiro da minha vida, que 10 anos, que eu consiga acompanhar a evolução que transformou, te dando insights, gerando conexão, fazendo conexões entre pessoas, conexões reais, que se estende a uma implementação bem feita, a um negócio bem feito e bem sucedido. Então, eu acho que ter essa noção também de qual jogo você está jogando é muito importante. Legal. Na hora de você Com certeza, decidir quem é o vai lance do estar ali. propósito, né? Justamente para tu ter essa clareza, porque senão a gente fica sendo impactado o tempo todo pelo canto da sereia, né? Aquelas oportunidades que na verdade são distrações, né? Que Sim. tiram a gente da rota. E para quem empreende é bem desafiador. Isso acontece com muita frequência, né? A gente O fica maior tentado. desafio do Né? empreendedor é dizer não. Faz É o sentido. maior desafio do empreendedor. Ainda mais no mundo de tanta oportunidade, que eu digo, e tanta informação chegando o tempo todo. Você conseguir filtrar tudo isso e dizer não e se manter focado, eu acho muito importante. Tá? E eu acho que a IA ela pode ser um auxílio nisso, né? Porque quanto mais tarefas você tem automatizadas, escaladas, você tem mais tempo para pensar. Boa. Você tem mais tempo para Tomar refletir. melhores decisões. Exatamente. Boa. Cara, e pra gente fechar, aproveitar, né? Então, eu comentei aqui um pouco da nossa experiência lá no clube e eu queria que tu, obviamente, comentasse um pouquinho também da tua experiência com a Marvi. Então, é uma empresa recente, então tudo é recente, né? IA é recente, o VDA é recente. Então, como que tem sido ter a Marvi desde praticamente do começo aí da jornada da tua empresa e como que a gente está te apoiando a escalar o teu negócio também? Perfeito. O financeiro sempre foi uma dor para mim. Eu nunca gostei de acompanhar o financeiro, nunca gostei de fazer as tarefas financeiras. Então, eu sempre buscava auxílio, realmente. E, assim, um relato real, né? Eu já empreendi antigamente e eu já quebrei. E por motivos de não acompanhar o financeiro da maneira mais correta possível, eu fiquei com uma dívida. E essa dívida eu fiquei anos pagando e era um erro bobo de acompanhamento financeiro, conhecimento técnico que eu não tinha. Então, a Marvi, ela me ajuda a ter a visão, me ajuda a ter tudo em dia, me ajuda a operacionalizar. Claro que eu tenho uma pessoa ali que gerencia, que faz toda a parte, mas eu acho que vocês são um back-office muito importante aí na nossa operação, que ajuda a gente a fazer toda a gestão e, no meu caso, liberar tempo para eu conseguir pensar em para pensar em time, para pensar em outras coisas. Então, acho que todo mundo que trabalha ali com serviços ou entrega deveria considerar uma opção, porque realmente, não que você vá terceirizar tudo, até porque não existe isso, né? Claro. Mas você ter ali um suporte, um apoio que te direciona, que te fala, que te ajuda, realmente foi muito importante. E ter um parceiro ali de confiança também, né? Porque eu acho que às vezes quando a gente fala de financeiro, a gente fica um pouco para trás, né? Pô, vai ter uma empresa aqui no financeiro. E eu acho que não, a gente tem uma comunicação muito boa, um tempo de resposta legal, uma proximidade e outra coisa também, uma liberdade de dar feedback. Porque eu acho que isso é muito importante. Tudo que é novo tem que dar feedback. E a gente tem uma liberdade muito grande de ajustar as rotas também com vocês. Justo. Então eu te chamo o time e as coisas se resolvem. Boa. Então a experiência tem sido muito positiva, porque é isso. Vocês estão ajudando a gente a crescer e resolvendo. Boa. Resolvendo, né? Porque eu acho que esse é um dos principais pontos. O nosso propósito aqui é apoiar o empreendedor que, no fim do dia, a gente tem o nosso desafio de negócio, que tem a ver com o que é o teu core, né? Que é tu melhorar os teus produtos, contratar pessoas, treinar teu time e tudo mais. E a gente sabe que no Brasil a gente lida com toda a burocracia, né? Que é complexa, então, não só no financeiro, mas também na parte contábil, a gente sabe o quão desafiador que é. E o nosso objetivo é justamente apoiar os empreendedores para que eles tenham tempo e se dediquem para aquilo que eles realmente são bons e aquilo que vai mexer o ponteiro do negócio deles. Então, faz muito sentido o que você está falando de... engraçado, né? A IA libera o nosso tempo do lado de cá e a Marvi libera Sim. de alguma forma o teu tempo do lado de lá também. Então, é legal essa parceria. Exatamente. Tá uma parceria que eu libero o seu tempo É. para fazer isso. E exatamente isso. Porque a Marvi, acho que claro, você fala muito melhor do seu negócio que eu. Mas é exatamente isso que tem acontecido, né? E isso é uma coisa que eu faço convite para todo mundo pensar.
Até na IA, a gente está com um produto novo que a gente está lançando, já lançou, né? Que é o Next, que é o AI as a Service. Ou seja, igual você falou, você tem o seu Chief AI Officer, né? O Caio. O Caio. Você tem o Caio aqui dentro que te ajuda a tirar os projetos do papel. Só que tem empresas que não têm o Caio. Então, as pessoas podem nos contratar hoje para a gente também ser o braço dessa empresa. Então, abrindo a estratégia com vocês, o Flywheel do Viver de IA a gente forma pessoas, pega os melhores alunos, contrata eles para o time e a gente agora vai implementar todas as minhas automações com IA nas empresas. Então, o cara pode também contratar para liberar tempo dele. Porque, querendo ou não, tudo isso que a gente falou, contratar pessoa, treinar um cara de IA leva tempo. Não, é desafiador. É desafiador. Foi uma oportunidade. Você teve um acerto que poderia ter dado errado. Poderia ter, né, claro. Uma pessoa que não tem fit cultural ou e não tal. ter encontrado. Graças a Deus é tudo certo. Mas é parte do risco do empreendedor. E eu acho que quando você terceiriza com alguém com know-how, você diminui o risco. Então, por exemplo, quando eu contrato a Marvi para olhar para a parte burocrática chata e que eu não entendo e que libera tempo para eu estudar IA em vez de estudar o financeiro. Claro. Me libera tempo de eu contratar a cara de IA porque eu sei que eu não preciso contratar um cara de confiança ali pro financeiro. Então, vai tendo esse trade-off que é muito positivo. Legal. Não, faz todo sentido esse produto. Inclusive, a gente até conversou sobre ele antes no bastidor, né? Que é justamente isso. Eu te ensino a fazer, eu faço junto contigo e eu faço por ti, né? Então, eu faço por ti para quem está no momento de empresa que, cara, não tem tempo, não tem como alocar recurso agora para contratar alguém, ou nem quer se desafiar, porque é um desafio encontrar alguém e treinar, pode ter turnover e tudo mais, tu vai lá, contrata as a service, como você falou, implementa os processos e pode ser um pontapé para depois, eventualmente no futuro, você ter tantos processos com inteligência artificial dentro do seu negócio que eventualmente você pode ter alguém também de staff lá para ajudar a operacionalizar, porque é um caminho meio que sem volta, né? Mas para tirar do chão mesmo e falar, cara, o que dá para fazer de curto prazo gerar resultado, o as a service faz muito sentido, porque tu pluga lá e você bota a mão. E o legal, para quem quer entender um pouquinho mais o as a service, a gente não vira uma agência que se depende da gente em ficar pagando todo mês. Eu implemento IA no seu negócio, com as suas ferramentas, com os seus processos. Então a gente pluga no cliente, nas contas do cliente, ele faz a contratação, tudo para o cliente. Ele não fica preso pra gente. Isso é legal. Eu ajudo ele, igual você falou, a startar e tudo mais. E eventualmente depois ele pode contratar a pessoa, dar continuidade daquilo. É muito mais uma terceirização para implementar no cliente. Por quê? Eu penso o seguinte, cara, eu quero que você tenha resultado. Eu quero que amanhã você venha e fale bem, fala, pô, tô lá com o Rafa, a gente implementou, tá dando certo, tem um relatório igual a gente falou no in-off aqui, né? Pô, você comentou que o seu relatório na HubSpot tá lindo e tudo mais. E isso vai fazer você me indicar para mais pessoas e vai fazer crescer, quando você entrega resultado e valor de verdade. Então, é muito na linha que a gente está criando. O Next não é um produto para a gente prender o cliente, para a gente ficar implementando soluções e amanhã o cara tá amarrado com a gente. Não. É muito mais, cara, deixa eu te ajudar a implementar IA, porque eu sei que se eu te ajudar a implementar IA de forma positiva, amanhã você vai querer implementar mais IA, que é igual você falou, caminho sem volta. Ou, eventualmente, amanhã você tendo um time interno, porque a gente ajudou a tirar do chão e agora você tem um time, você vai me indicar para uma pessoa que também está no estágio 0 e por aí vai. Rafa, estava esquecendo já, lembrei agora, tem uma pergunta que eu sempre faço para todos os nossos convidados aqui, que é a seguinte: se você pudesse dar um recado para o Rafa com 18 anos, começando ali a vida adulta, possivelmente nas primeiras oportunidades de trabalho, estudo e tudo mais, faculdade, qual que seria esse recado? Putz, são tantos. Não, só pode um. Só pode um. Cara, eu acho que eu diria que mais foco no longo prazo e menos foco no curto prazo. Eu acho que o Rafael com 18 anos, né, naquela fase startupeiro, queria conquistar o mundo muito rápido. E acredito que o jovem de hoje em dia quer mais rápido ainda. Então calma, cara. Calma. Nada acontece no curto prazo. Tudo que é bom na vida leva tempo. Tudo que é bom na vida leva tempo. Então eu sei que tem muita ansiedade. Ansiedade, né, é o nome da doença aí do mercado, da vida, né, em 2025. Mas calma, respira, coloca metas de longo prazo, coloca expectativas de longo prazo. Eu acho que controlar a ansiedade, né, calma que as coisas vão dar certo, vai um pouquinho de cada vez, consistência e disciplina. Eu acho que eu inverteria um pouco
a vontade de fazer tudo distorcendo o tempo e com muita intensidade para dividir isso com mais sabedoria. Eu acho que esse é o principal conselho, mas agora eu acho que o Rafael de 33 já aprendeu essa lição. Se ele pudesse dar esse recado para os 18, seria isso. Boa. Concorda? Bem demais, com certeza. Eu também acredito que consistência e longo prazo é o nome do jogo, né? Mas a gente só acaba aprendendo isso depois de levar umas porradas na vida aí, geralmente um pouco mais velho. É isso, faz parte. Faz parte do aprendizado. Faz parte. E é isso, cara. Fala pra essa câmera aqui, quais são as tuas credenciais aí, onde é que a galera te acha no Instagram, no LinkedIn. Pô, tem credencial, não. Boa, muito obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. No ar-condicionado, porque Blumenau tá calor, essa cidade. 38 na sombra. Nossa Senhora. E então, assim, basicamente todos os lugares você vai me encontrar pelo nome Rafael Milagre. É um milagre só, tá? Tem gente que diz milagres, mas é um só. Provavelmente já gastei. E é bem fácil de achar Rafael Milagre no LinkedIn, no Instagram. Pode me chamar, tá? Sou eu mesmo, não sou o milagrinho que vai te responder. Em alguns casos pode ser um milagrinho, pra gente trocar aquela ideia, tá? E tudo que você quiser de acompanhar conteúdo, então a gente também tá produzindo sempre muito conteúdo de inteligência artificial. Vai ser um prazer. Se quiser ir nas imersões G4, no G4 AI Academy, se quiser entrar no Viver de IA ou fazer lá nos cursos de extensão da ESPM sobre inteligência artificial, vai ser ótimo conectar com vocês. Fechou, pessoal? Muito obrigado aí pela... Tá lá então, boa. Carol aqui nos bastidores. Obrigado, Carol. Então, pessoal, obrigado por quem assistiu até agora. Espero que esse conteúdo tenha feito sentido aí para vocês. Fica aqui a minha recomendação para acompanhar o Rafa e todo o time lá do Viver de IA. De novo, vai ter os links aqui na descrição desse vídeo. Se você gostou do conteúdo, considere também compartilhar com outros amigos, colegas empreendedores. Afinal de contas, alguns insights que a gente conversou aqui podem transformar a vida das pessoas que você gosta também. E não se esqueça de deixar o seu feedback aqui, afinal de contas, com ele a gente vai poder melhorar sempre. E também acompanhar, clicar ali para seguir o nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos conteúdos. E a gente se vê no nosso próximo episódio do Marvi Podcast. Até mais!